Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para a gente fazer mais uma devocional. Vamos lá? E hoje eu gostaria de falar com vocês um versículo que está no livro de Salmos, de número 9, versículo número 1. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Nós não vamos ler o salmo inteiro, nós vamos ficar apenas nesse primeiro versículo do salmo, de número 9. Depois você pode dar sequência na leitura, tá bom? Esse salmo ele foi composto pelo rei Davi, é um salmo de gratidão. Davi, antes dele ser rei, desde a sua juventude, ele foi um menino que dedicou a sua vida a Deus, né? Ele tinha muita comunhão com Deus. E ele era um garoto que da família dele, ele apacentava as ovelhas do pai. Davi era um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquele rebanho. E ele apacentava e levava as suas ovelhas para vários lugares, né? Em busca de comida, em busca de água. E também cuidava para que nada acontecesse, né? Com as suas ovelhas. Foi aí, nesse cenário simples, que começou a grande história de Davi e Deus. Começou nesse cenário simples. Por quê? Porque quando Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, a Bíblia nos conta que ele, uma ocasião, matou um urso e também um leão. Só que quando ele matou esses dois animais, na verdade, Davi matou na força que Deus deu a ele, né? A gente jamais conseguiria encarar esses animais na força nossa mesmo, humana, né? Humanamente falando, a gente não se põe com esses animais, são feras, né? Mas Davi, como tinha uma grande intimidade com Deus e sabendo da sua responsabilidade, Davi enfrentou essas feras para proteger o seu rebanho, porque ele fazia isso muito bem, apesar de ser um trabalho simples, mas ele fazia com dedicação e com amor. Então ele matou essas feras. Em outra ocasião também, a Bíblia nos fala, ainda na sua adolescência, que Davi, ele matou um gigante. Um gigante que afrontava o exército de Israel. Ele foi levar comida para os seus irmãos, só que ele viu que os seus irmãos, aquele exército, estava acuado com medo daquele gigante. E ele disse: não, tem alguma coisa errada. Davi era um menino muito ousado. Davi cria muito em Deus e tinha muita intimidade com Deus. E ele disse: eu vou, no nome de Deus, em nome do Deus de Israel, eu vou lutar com esse gigante. E Davi vestiu todo um aparato, né, do exército, roupas para enfrentar o gigante, e eram tão grandes nele, que ele era só um menino, que ele nem pôde usar, na verdade. Davi acabou pegando 3 pedras e com um estilingue acabou acertando a cabeça daquele gigante. Aquele gigante caiu e depois ele ainda degolou o gigante. Pois bem, nós lemos aqui que Davi diz o seguinte: eu contarei todas as tuas maravilhas. Os feitos de Davi, tanto da sua adolescência, antes dele ser rei, e depois as suas grandes conquistas e vitórias como rei, estão registradas. Quando ele diz aqui, contarei as suas maravilhas, Davi queria trazer à sua memória tudo aquilo quanto Deus
já havia feito na sua vida. Ele não queria se esquecer, não queria que esses feitos passassem desapercebido, mas Davi queria registrar tudo aquilo que Deus já havia feito na sua vida. Matado um leão, matado um urso, matado um gigante, isso ainda antes dele ser rei, depois as suas conquistas como rei. Se nós formos pegar os livros da Bíblia, tem o relato todo da vida de Davi, mas na verdade Davi queria que nada disso ficasse oculto. Davi queria contar todas as coisas que Deus havia feito em seu favor. Para ele era importante relembrar. Por que ele queria fazer isso? Porque ele queria agradecer a Deus constantemente por todas as obras que Deus já havia feito na sua vida, né? A vida de Davi foi uma vida de muitas conquistas, de fatos lindos, maravilhosos, que a gente vai pegar para ler, a gente fica impressionado de ver o tamanho da comunhão que Davi tinha com Deus e tudo aquilo que Deus realizou na vida de Davi. Então ele queria registrar, né? Contar, deixar escrito, tamanha era a sua gratidão. E também diz, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Quando ele diz, eu te louvarei, ele está dizendo, eu quero celebrar, eu quero cultuar, eu quero agradecer por todas as coisas que Deus tem feito por mim. E isso me trouxe, meus queridos, para os nossos dias, não é verdade? Quantas coisas Deus tem feito por nós, não é? Nós podemos não ter registrado tudo aquilo que Deus tem feito por nós em livros, como Davi deixou, né, registrado os feitos de Deus na sua vida, mas nós temos registrado dentro do nosso coração tudo aquilo que Deus tem feito, não é? Quantas coisas que nós atribuímos a Deus, quantas coisas lindas Deus tem nos acrescentado, quantos choros já foram cessados, não é? Quantas situações difíceis que Deus interviu, que a gente sabe que foi a mão de Deus, né? Quantas situações difíceis que nós podemos atribuir ao Senhor Deus, ainda que não estamos escrevendo num livro, mas elas estão gravadas dentro do nosso coração e nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento. Lá em Lamentações 3:21, o profeta diz assim: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, os feitos de Deus na nossa vida, nós precisamos trazê-los à memória, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, não deixarmos cair no esquecimento, né? E termos gratidão. Então, o nosso objetivo hoje, a nossa reflexão é sermos gratos a Deus, gratos pela nossa saúde, gratos pelo pão de cada dia, gratos pelo nosso trabalho, gratos ainda que a nossa vida seja simples, né? Davi começou de uma forma muito simples, lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas lá naquele lugarzinho simples, Deus estava com ele, Deus estava com Davi. Ele compôs a maioria dos salmos naquele cenário de pasto, que olhando a gente fala, nossa, o que nós vamos tirar do pasto, não é? Mas na verdade, meus amados, às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rotina do dia a dia, com certeza Deus está nos abençoando, Deus está presente e nós temos que pôr dentro do nosso coração essa gratidão,
né? Escrever dentro do nosso coração todas as coisas, as infinidades de coisas pelas quais Deus tem derramado sobre a nossa vida. E Davi queria deixar isso registrado. Olha, eu vou contar as obras de Deus. E realmente está tudo aqui registrado que Deus fez na vida dele. E nós estamos escrevendo a nossa história todos os dias. E que nós podemos assim escrevê-la com gratidão no nosso coração, não nos esquecendo de nenhum dos seus feitos, não é verdade? Às vezes a gente pode olhar e dizer assim, é um cenário de pasto, não vejo nada, não tem nada acontecendo. Não, meu querido, agradeça, ainda que seja num cenário de pasto ou num palácio como Davi, dois cenários assim ao extremo, não é verdade? Começou lá no pasto, depois ele foi reinar sobre Israel, teve uma trajetória brilhante, mesmo num cenário simples de um pasto, como num cenário de um castelo. Então, meus amados, vamos ser gratos. Amém? Vamos ser gratos pela nossa trajetória e por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Um beijo grande no seu coração e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.